Oi pessoal, estou passando para te agradecer o carinho de vocês conosco, a nossa série sobre mães que está bombando aí nas redes sociais. Hoje eu trouxe a Angelita Miguel, ela já me deu uma entrevista contando o caso da sua filha Renata, que veio a falecer com 15 anos de idade. Saiu de casa para ir ao cabeleireiro e não voltou mais. Foi uma agonia, foram 5 dias procurando pela Renata até a notícia, infelizmente, do seu falecimento. Uma mãe que não deixou por menos, que lutou, buscou, desde o primeiro instante, respostas pela sua filha. E depois que descobriu que faleceu, também não descansou. Continuou numa luta grandiosa para que pudesse fazer justiça. Angelita, muito obrigado por estar aqui conversando conosco. Você é uma amiga muito especial. A sua história toca muitas pessoas. A sua história de luta, de buscar por justiça pela sua filha. E eu só tenho que te agradecer por estar aqui mais uma vez falando conosco, viu? É um prazer te receber. Eu que agradeço. Agradeço você e agradeço a todos também pela força que nos deu, né, nas redes sociais. Tem dado até hoje. Eu queria saber de você. Já fazem quase mais de 10 anos? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos que esse crime bárbaro aconteceu. E como está sendo para você os dias de mãe? Bom, logo no começo que a gente passou pelo luto, a gente não tinha essa experiência de viver o luto em família. A gente já tinha perdido algumas pessoas, mas bem distante. Ninguém nunca perto, de próximo da gente, a gente tinha perdido. Então, assim, a vivência do luto pra gente foi muito difícil e era um caminho pra gente desconhecido. E ali, naquele momento que eu perdi minha filha, eu tive muito medo. Medo de esquecer do rosto dela, medo de esquecer, sabe, das lembranças que a gente teve. Eu tive muito medo de perder isso. E eu dou graças a Deus, assim, pela memória. A memória é uma coisa que a gente tem valiosíssima. As lembranças. As lembranças, porque é assim, por mais que o tempo tá passando, pra gente que perde, parece que o tempo não passou. É como se o tempo tivesse paralisado ali. A gente vê que o tempo tá passando porque os filhos vão crescendo, a gente também vai envelhecendo, né? A gente vai vendo o tempo passar. Mas quando se refere à perda em si, a memória ela fica de uma forma registrada muito intensa. É como se eu tivesse, a perda dela para mim fosse de 8 dias atrás. Só isso. Eu não tenho uma lembrança de que eu perdi ela há 10 anos atrás. Eu não tenho essa lembrança, para mim o tempo não passou dessa forma. Então, é tudo muito intenso pra gente todos os dias, Márcia. E as lembranças boas foram as que eu escolhi para minha vida, para viver e continuar sorrindo, vivendo, tocando a minha vida e a vida da minha família. Você lutou incansavelmente, sozinha, com grupos, com aliados, com muita gente, para que o caso da sua filha tivesse um desfecho de justiça. De certa forma, teve. Valeu a pena tudo isso para você? Valeu muito a pena, porque até o dia que finalmente a gente conseguiu a prisão do casal, foram dias de agonia, dias de desespero. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia descansar. Eu acordava o tempo todo assustada, desesperada, com a sensação de que minha filha estava voltando para casa. Foram dias terríveis. Então, assim, quando a gente finalmente conseguiu a prisão do casal e teve o julgamento, a justiça em si, ela aconteceu, o martelo foi batido, foi aonde a gente pôde entender que a gente sepultou a nossa filha e ali eu poderia recomeçar novamente, a reconstruir novamente a minha família de uma forma que seria diferente, porque não tem como esquecer um filho. Isso é uma coisa que não existe. Verdade. Né? É uma vez mãe, sempre mãe, eterna mãe. Então, eterna mãe. Eu digo que, eu costumo dizer e tenho prazer de dizer isso, que eu sou mãe de 3 filhos. Eu tenho 3 filhos, eu não tinha. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho a Renata, o Pedro Henrique e o João Vitor. Então, assim, eu tenho muito prazer, eu tenho muito orgulho de ser mãe. Eu acho que um dos maiores prazeres que a gente pode ter na vida é ter o prazer de ser mãe. Então, assim, é difícil até da gente conseguir expressar o prazer de ser mãe, porque só quem é mãe de verdade sabe, porque existem mulheres que, na verdade, não tem o coração de mãe. Mas quem é mãe de verdade sabe o que é o amor de mãe, a intensidade que é ser mãe. Eu queria te fazer uma pergunta e você fique à vontade para respondê-la ou não. Perder um filho da forma que você perdeu o seu, que você perdeu a sua filha,
perder um filho é muito doloroso, mas da forma que você perdeu, deve ter sido muito mais. Pelo desespero, pelas culpabilidades que acontecem, né? Porque a gente sempre se coloca, por que eu não fiz assim, por que eu não fiz assado, por que não foi diferente? Mas você também sempre foi uma mulher temente a Deus. Em algum momento, isso fez abalar a sua fé? Bom, a minha fé nessa questão ela não foi abalada, porque eu entendo perfeitamente que existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas, que há um tempo de nascer, mas há um tempo de morrer, que há um tempo de chorar, mas há um tempo de sorrir. Então, assim, eu sei que há um propósito de Deus para todas as coisas. Então, eu sei que partir faz parte da vida. É doloroso, é doloroso. Uma coisa que me magoou muito, que me chateou muito, que eu digo que foi uma das piores lágrimas que eu derrubei ali em cima do caixão da minha filha, foi o ato de eu não ter ensinado para ela a maldade da vida. Por a gente ser cristão e ter ali uma crença, a gente sempre ensinou ela a amar as pessoas, respeitar, ajudar. Então, assim, eu não ensinei a ela a maldade, que existem pessoas ruins, né? Eu não consegui transmitir isso para ela porque eu não via maldade, né? Os meus pais sempre ajudaram as pessoas, eram sempre, sabe, dispostos a fazer as coisas para as pessoas para poder ajudar. Eu não via maldade nas pessoas. Depois do acontecido é que eu tive esse despertar que realmente existe pessoas ruins. Mas assim, a minha lágrima acho que mais dolorosa foi essa, o ato de eu não ter ensinado para minha filha que existe pessoas ruins, que existe pessoas más. Então, assim, a minha fé não foi abalada mesmo, mas a minha tristeza foi essa, por eu não ter ensinado ela essa questão da maldade. Essa seria uma das situações que você mudou na educação dos seus outros dois filhos? Sim, mudou completamente. A preocupação eu sempre tive com todos eles, né? A preocupação de sair, de avisar onde que tá, dar o endereço, dar o telefone, ficar com o celular sempre ativo ali para eu poder conversar com eles. Tanto é que quando a Renata desapareceu, ela estava com o telefone dela e ela chegou a me fazer uma última ligação, né? Então, assim, foi aonde eu consegui saber com quem que a Renata estava, porque na última ligação ela me falou que o casal tinha pegado ela, que eles estavam com ela, né? Então, assim, eu consegui saber aonde ela tá, aonde ela estava diretamente não, porque eles sumiram com ela do salão e desapareceram, né? Mas eu pude ter a certeza de que ela estava com o casal, né? E isso é um ponto que eu procuro sempre orientar as pessoas, né? Os adolescentes, os jovens, a importância de falar a verdade, de aonde que está indo, com quem que está indo, porque assim, muitos jovens, muitos adolescentes têm mania de não querer falar a verdade para a mãe, porque acha que vai pegar no pé, mas e se acontecer alguma coisa, como que vai saber? Então, assim, alguém tem que estar sabendo aonde você está e qual é a verdade, nem que seja o melhor amigo. Alguém tem que saber do endereço, alguém tem que saber para poder ajudar, porque senão você não tem nem o que fazer para procurar. Então, assim, essa questão realmente mudou na questão dos meus filhos, porque fica uma certa preocupação, né? Mas logo quando eu perdi ela, eu tive a preocupação de não ferir os meus filhos com a perda dela, a ponto de, tipo, impedir eles de viver. Exato. Então eu tive muito essa preocupação, essa cautela de não jogar toda a minha preocupação em cima deles e proibir eles de viver, de eles terem a oportunidade de serem jovens, né, serem adolescentes. Sempre as últimas imagens, né, as últimas vivências acabam nos marcando bastante. Eu vendo o seu programa, que quem está em casa, mais uma vez, pode acessar aqui o link e assistir a sua entrevista na íntegra sobre o caso da Renata, mas me chamou a atenção demais, que era o fato de quando você foi no ML ver a sua filha. E eu fico até emocionado de poder falar, porque na verdade reassistindo aquilo me dói de um jeito na minha alma que você não tem noção. Porque imagina a dor de uma mãe para poder reconhecer um filho que saiu de casa bem e voltou, como você alega lá no vídeo, da forma que voltou, e que naquele momento você tentou abraçar, você tentou dar um beijo e você não conseguiu, mas depois você parou o carro na hora de ir embora. Não, para, eu preciso voltar, ela é minha filha, ela saiu de mim, eu preciso me despedir.
Cara, essas suas falas e eu vendo no seu rosto o seu desespero, aquilo me dói muito. Você conseguiu superar aquelas imagens dolorosas da sua filha nessa situação? Como eu havia falado, né? Pra gente, assim, que perde, o tempo, ele paralisa. Ele paralisa e a gente fica naquele tempo. Entre aspas, é bom porque as lembranças são muito intensas, as lembranças boas, porque foram as que eu escolhi ficar. Mas já eu digo, a lembrança, no caso do sepultamento em si, a lembrança do ML eu lembro com muita clareza e isso é uma coisa assim indiscutível. Foi quando eu descobri a intensidade da vida, porque às vezes a gente sempre vai levando a vida e vai deixando a vida nos levar. Só que quando a gente passa verdadeiramente pelo luto, quando a gente perde, a gente descobre que cada momento é valioso, cada segundo, cada instante que a gente tem com as pessoas que a gente ama e que é importante pra gente. Então hoje eu aprendi a viver com muito mais intensidade. Eu tive o privilégio de viver com intensidade com os meus pais partiram também, mas eu tive esse privilégio de poder cuidar da minha mãe e do meu pai até o último dia. Então, para mim, isso serviu muito de lição sobre o dia do sepultamento que você está me perguntando, o dia do ML, se eu superei aquela imagem. Eu posso te dizer, Márcio, que o amor ele é muito superior à dor. O amor ele é muito glorioso, o amor ele é sublime. Uma das melhores coisas que existe na vida é o amor. Né? Naquele momento ali, eu tenho registrado na minha memória, porque a gente não perde a memória. Né? Eu lembro perfeitamente quando eu cheguei no ML, coloquei o meu pé ali e quando eu vi ela distante, eu já não reconhecia ela mais como minha filha e eu via que ela não estava ali, mas eu sabia também que era minha. Então assim, eu não queria beijar ela porque o rosto dela estava muito diferente do que ela era. Então assim, o meu medo de abraçar ela era porque o rosto dela me assustava muito. Quando eu cheguei para beijar nela ali, eu acredito que isso deve ter no vídeo. Quando eu cheguei ali para beijar ela, foi a minha pior experiência da vida. A melhor foi ter gerado ela, mas a pior foi aquela que eu tive de beijar ela ali e sentir o cheiro da morte, né? Que foi a frieza, o gelo, o gelo da vida. De você saber que a pessoa já não está mais ali e aquilo ali só é o corpo. Então, assim, eu tenho essa lembrança, mas a lembrança melhor e maior que ficou dentro de mim, que reina na minha vida, é o prazer de ser mãe, é a alegria de ser mãe. Então, assim, eu digo pra você, assim, que de tudo que eu passei, valeu a pena ser mãe da Renata. Valeu a pena, ela foi uma menina maravilhosa pra mim, que me realizou como mulher, como mãe. O meu maior sonho na vida era ser mãe de 3 filhos. E eu consegui ter meus 3 filhos. E eu ainda tenho dentro de mim os meus 3 filhos. E ela me realizou como mãe, como mulher. Então, assim, a morte não é mais gloriosa do que a vida. O amor, ele vence. Você sabe que você é uma fonte de inspiração, né? Eu fico olhando o primeiro programa que a gente gravou e vendo a sua história, a sua trajetória. Não dá para acreditar que uma mulher com pelo menos 1,60, vai, chutei muito, pequenininha como você, fosse tão grande, tão gigante. Quando eu olho aquela história de que você foi na casa, que você não saiu do lugar, que você foi no portão, que você foi na delegacia, que você voltava, que você foi incansável. E no momento de desespero, você se tornou um leão. E depois, no momento que chegou a notícia, você ressurgiu das cinzas, né? Para poder, como uma fênix, para poder lutar pela sua filha. E aí a gente percebe que o amor ele não tem tamanho mesmo, né? O amor ele não tem dimensão, ele é uma coisa sobrenatural. O amor de mãe por um filho é algo que ele passa qualquer tipo de limite. Acho que foi uma das minhas maiores fontes de inspiração para poder gravar essa série, de poder enaltecer essas mães que têm essas histórias, porque mãe com 1, 2, 3, 4 filhos, que tiveram dificuldade de criar os seus filhos, de sustento e tal, a gente tem um monte parecido, e também são bacanas, também são louváveis, mas passar por essas experiências que nenhuma mãe vai desejar, claro. E eu me lembro que no dia que lançou o seu programa, que foi num Dia das Mães, eu recebi diversas mensagens de apoio, de mães que falavam eu não consegui assistir até o final, porque aquilo doeu em mim.
deve ser coisa de outro mundo você perder um filho. Então você conseguiu marcar uma geração de mães da nossa cidade por luta, por justiça, por amor. Porque aquele sentimento de falar, meu Deus, eu também preciso amar o meu filho para que ele possa se sentir amado. Quantos filhos também não mudaram seus relacionamentos com os seus pais porque viram o seu amor e o seu sofrimento, né? Então eu só tenho a te agradecer do fundo do meu coração por ter me dado a oportunidade de evoluir como ser humano através da sua história. Porque a sua história, ela realmente, ela me fez evoluir como pessoa, ela me fez repensar em tantas outras coisas. E sabe que você, com certeza, é exemplo não para sua família, mas para muita gente, porque a sua história é uma história que Deus te deu para que você mostrasse para o mundo. Eu que agradeço vocês pelo carinho. Eu quero até aproveitar a oportunidade, né, de falar mais uma vez. Em alguns comentários, né, como o do último programa que eu fiz, que eu gravei, que teve muitas visualizações, tem comentários, né? E alguns eu consegui ler, mas são muitos, é muito difícil, né? E alguns, existem pessoas que no próprio comentário questionam o meu sorriso. E é muito difícil para você que passa pelo luto, que perde um filho, você se reerguer, sabe? É muito difícil você lidar com a perda todos os dias, porque um filho sempre vai fazer falta. Eu digo, né? Em foto em família, minha filha faz falta. Minha filha faz falta na mesa. Minha filha faz falta na hora que eu vou fechar a porta da minha casa. Bom, tá todo mundo em casa? Minha filha faz falta. Então, assim, algumas pessoas têm a maldade de questionar e o meu sorriso. Então, é assim, ó, se você não se arruma, as pessoas questionam. Nossa, você viu ela como que ela tá destruída, como ela tá acabada, meu, você viu, a vida dela acabou. Aí se você se arruma demais, nossa, ela deu a volta por cima, você viu como que ela tá, nem parece que perdeu a filha. Pois é. E alguns ousam a criticar, tipo, nossa, parece que ela usa a morte da filha. Meu, Ou duvidar da sua dor. tudo que eu mais queria na minha vida era a minha família completa. Não existe dinheiro no mundo. Não existe bem no mundo superior à vida, superior a uma família. Então, assim, existem pessoas que até criticam o meu sorriso porque eu vivo sorrindo. Meu sorriso eu puxei pro meu pai vivia sorrindo. Até na dor, meu pai vivia sorrindo. Então, assim, eu venho de uma família que a gente teve uma estrutura familiar maravilhosa, onde a gente foi muito amado, Márcio. Então, assim, o meu amor... as pessoas só dão o que tem. Exato. E eu fui criada com muito amor. Então o que eu tenho para dar para as pessoas é amor. Por mais que a vida me cercou com essa trágica história, eu ainda continuo amando as pessoas, amando a vida, amando viver. Então assim, eu tenho orgulho de ser mãe. Eu tenho orgulho de ter lutado até o fim. Quantos casos inacabados tem por aí? Casos que a mãe chora, 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 não encontra os assassinos. Casos que foram arquivados e não tem um desfecho, não tem um final. Então, assim, o meu sorriso é por ter o orgulho de ser quem eu sou, que eu sou mãe. E que eu não abandonei minha filha. Nem na sepultura eu abandonei a minha filha, eu lutei até o fim. E eu tenho orgulho de ter concluído a história dela, do casal tá respondendo criminalmente pelo que eles fizeram. Então, assim, eu tenho paz no meu coração. Porque eu não desisti. Então, assim, a minha alegria não é por eu ter perdido minha filha. Jamais, eu não tenho alegria por isso. Pelo contrário, eu queria minha filha comigo. Mas eu não tendo a minha filha e tendo o que aconteceu, eu não me vi no direito de simplesmente deitar e dormir e viver o meu luto e acabou e deixa na mão da justiça. Porque se eu deixasse na mão da justiça, eu não teria paz. Porque eu tinha medo deles arquivarem o caso e simplesmente se tornar mais um. Como o caso dela também foi arquivado e foi reaberto, porque a gente lutou, até que a gente conseguiu a prisão do casal. Então, assim, o meu sorriso é porque eu tenho paz, porque eu lutei até o fim e porque eu lutei por justiça, pelo que é certo, não por vingança. Então é isso, eu tenho muita paz dentro de mim. E fica tranquila, eu gravei um vídeo sobre isso ontem, onde eu coloco diversas fotos e falo que nelas, o texto que eu menciono para as pessoas o que importa é a aparência e não a sua essência. As pessoas te julgam pela sua aparência. Sim. E elas não convivem para saber da sua essência. Neste palco, a última vez que eu pisei para fazer um show foi falando sobre strike a pose, faça uma pose. Por quê?
Porque todo mundo, quando vai fazer uma foto, ninguém tira uma foto chorando. Todo mundo está fazendo uma foto sorrindo. Se você falar agora, vamos fazer uma foto, nós dois vamos sorrir para a foto. Mas ninguém sabe o que está por trás da nossa foto. As suas tristezas, as suas lutas, as suas batalhas. Né? Então é muito fácil pré-julgar. E eu posso dizer uma coisa para você. No dia da sua gravação, teve uma situação que inclusive está no vídeo. Eu pensei que não tinha aquilo, mas está. Como erro de gravação, mas está lá, em preto e branco. Eu peço para você parar. E aí eu falo para pegar uma água para você, tal, e você fala, não, bora lá que eu tô bem. Só que eu tava péssimo. E eu queria parar porque eu tava sofrendo muito com o seu sofrimento. E eu contei isso para minha sobrinha, a Bárbara, ela vai lembrar bem disso. Que eu falava, Bárbara, ela sorria, aquele sorriso de desespero, aquele sorriso de dor. E eu só vi duas pessoas com essa demonstração facial que me deixou muito mal. Foi a sua, porque você estava na minha frente e eu via que o seu sorriso era de desespero, era de dor, era de angústia. E a outra foi nas Mães da Sé, um vídeo que eu também gravei com uma mãe, que ela chorava de um jeito que ela conseguiu matar a minha alma, vamos dizer assim, sabe? Aquele dia eu fiquei muito mal. Como eu fiquei na sua entrevista, como eu fiquei na dessa senhora que eu acabei gravando na Mães da Sé, o caso dela foi um filho que ela perdeu há 7 meses, mas está desaparecido, né? E foram essas duas expressões faciais de choro misturada com riso, com a agonia, então aquilo me marcou muito. Então pode ter certeza, quem comenta do seu sorriso, quem comenta alguma coisa nesse sentido, é porque nunca teve empatia por ninguém para se colocar no lugar da outra pessoa e saber o sofrimento dela. E eu vou além. Eu tive duas percas muito próximas, minha mãe e meu irmão. E aprendi com isso que cada um assimila de um jeito e cada um vai sofrer da sua forma. Não queira fazer o outro sofrer com lágrimas, não queira fazer o outro sofrer trancado num quarto, porque isso vai te fazer bem, vai te dar uma sensação de que a pessoa sofreu. Cada um vai ter o seu luto de uma forma. E só cabe às outras pessoas a respeitarem esse momento. Eu conheci pessoas que depois que perderam pessoas próximas se entregaram para a bebida, se entregaram para as drogas, como conheci outras que foram viajar para tentar esquecer aquilo que elas nunca vão esquecer, porque vai estar guardado sempre nas suas memórias, nas suas lembranças. Então o respeito, ele é primordial. E para encerrar a nossa fala aqui hoje, que para mim, mais uma vez, eu saio super emocionado, eu queria que você olhasse e dissesse para os seus 3 filhos, o que para você é ser mãe deles? O que para você é ser mãe? Olha, os meus filhos é a minha inspiração de vida, de viver. Eu amo vocês, mais do que a minha própria vida. Vocês me fazem sorrir, acordar, viver, lutar todos os dias. Eu tenho os melhores filhos que eu acho que eu poderia ter no mundo. O meu filho, o João Vitor, ele é um filho maravilhoso, presente na minha vida em todos os momentos. Não pode ver eu chorar, que quer me consolar o tempo todo. Ele é maravilhoso. Pedro Henrique também é a minha grande realização. E minha filha Renata também, o meu grande sonho que eu realizei na vida. Sou uma mãe muito feliz e muito realizada por ter tido o privilégio e a honra de poder gerar os meus filhos. Obrigada de coração por vocês existirem para mim na minha vida. É isso. Esse é o amor que a gente veio contar no mês de maio. O amor de mãe.